A entrega, ela já está disponível lá no Moodle, né? Eu acabei de liberá-la, da entrega da disciplina 2. Então vai ter, antes dessa descrição, vai ter esse áudio, depois esse vídeo, depois eu vou colocar esse vídeo. Então tem a descrição da entrega um. A gente colocou um template para a atividade, ou seja, um formato para que essa atividade da entrega um seja feita, ou melhor, da entrega, né? Essa entrega nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte é a montagem dessa entrega, e a segunda, que é uma reflexão. Estão as sugestões das datas aí, é, e a gente vai acompanhando vocês, né, para ver a execuibilidade dessas datas também, tá? E uma coisa que é importante, o que que é a entrega dessa disciplina? Vocês vão planejar uma atividade de ciências para construção de sentidos, né? Então você vai planejar, implementar e refletir sobre uma atividade de ciência apropriada para o trabalho em grupo, que permita aos estudantes se engajarem em práticas de ciências e engenharia para compreender um fenômeno científico e tecnológico. E, né, essa atividade ela vai estar articulada com a disciplina trabalho em grupo. Então, por exemplo, as entregas do trabalho em grupo, cartão de atividades, cartão de recursos, a questão da divisão de papéis, vocês vão trabalhar lá em trabalho em grupo e vão incorporar nessa entrega também. Então, na verdade, vai ser uma entrega única, dividida em duas partes, a parte de trabalho em grupo e a de ciências, mas que elas vão ser articuladas, né? Nós pensamos em fazer dessa forma para que não fosse algo lá para trabalho em grupo e outra temática diferente, outra coisa desarticulada para o ensino de ciência. Então vai ser uma coisa articulada, e vocês vão ver que vão ter momentos aí que a gente vai ter ciências pela manhã e que o trabalho em grupo vai continuar fazendo o trabalho que ciências começou pela manhã. Tá? Nós vamos articular essas duas coisas para que seja possível fazer um trabalho dividido em duas partes, basicamente, mas um trabalho único. Para a primeira entrega, ou seja, para a primeira parte da entrega de ciências, basicamente é a descrição da atividade, né? E aí nós vamos usar esses conhecimentos que a gente está trabalhando, de ter as grandes ideias, de ter os objetivos, qual que é o fenômeno que vai ser investigado, deles estarem associados a práticas epistêmicas, de como a ciência se constitui como ciência, cartões de atividade, cartão de recursos, outros materiais utilizados, que vocês vão trabalhar em trabalho em grupo, com a temática que vocês escolheram, né? E vão descrever uma atividade em grupo e desenvolvê-la em sala de aula, né? Mas essa primeira parte, ela é o planejamento dessa atividade, tá? Bom, e a segunda parte, é, aí tem, né? Que deve ter o fenômeno, enfim. Isso aí depois vai estar tudo descrito aí. O interessante é que não seja algo assim, faz isso, depois isso, aquela receita de bolo, né? Que seja algo que o aluno tenha uma certa liberdade também. E já a segunda parte, que vai ser lá no final, vocês vão entregar de novo esse relato, pode até esse planejamento, e agora com um relatório de uma, duas páginas no máximo, com essas reflexões, né? Quais são as evidências, quais evidências você observou na construção de sentido pelos estudantes, em que medida você considera que os estudantes se engajaram nas práticas epistêmicas de ciências e engenharia, em que medida você considera que os estudantes atingiram ou não os objetivos de aprendizagem propostos e quais são essas evidências? Então, são questões para nortear essa reflexão e esse relatório que vocês vão produzir depois. Então, numa primeira parte, basicamente é o planejamento, que ele vai ser articulado com a disciplina de trabalho em grupo e uma reflexão da execução dessa atividade. O que a gente, vocês vão ver no próximo slide, o que a gente recomenda é que para apoiar essa análise e reflexão, que vocês gravem essa aula. Não é algo obrigatório, que vocês têm que entregar, por exemplo, na disciplina de ciências, mas é interessante que façam, porque isso facilita o processo de análise depois, tá? Façam anotações em caderno de trabalho de campo e tal. Bom, aqui vocês vão encontrar também na disciplina essa estrutura, né, que tem aí um espaço onde estão marcados em vermelhos,
para que você complete o que tem que ser preenchido. Então, ou seja, tem um esqueleto dessa entrega. E esse esqueleto ele pode ser aproveitado partes, ele na sua totalidade, para a disciplina de ciências e parte dele para a disciplina de trabalho em grupo. Né? Por quê? Porque a disciplina de trabalho em grupo, o desenvolvimento dos cartões de atividade, dos cartões de recurso, slides, se vocês fizerem, outros materiais que vocês produzirem, eles vão entrar aí no campo do desenvolvimento e anexos da atividade, né? Ou de apêndices, né? Mas aqui está além disso, né? Nós vamos colocar qual que é o contexto de aplicação, qual que é o tema, o ano, a duração, quais são os objetivos de aprendizagem, habilidades, as grandes ideias, qual que é o fenômeno que vai ser investigado. Então ele está detalhado aqui quais são os tópicos dessa atividade, e esse é o motivo que a gente decidiu apresentá-lo, por exemplo, nessa primeira aula, para que você consiga visualizar algo que vai ser trabalhado com seus alunos lá para lá para meio de junho, final de junho, mais ou menos, né? Numa distância mais ou menos disso, tenho uma visualização daquilo que vai ser trabalhado entre meio de junho e final de junho, e já pensem nessa atividade para ser desenvolvida com os alunos, né? Que pode ser uma atividade que não necessariamente tem que ser duas, três, quatro, cinco aulas. Pode ser uma atividade de uma hora a aula, tá? Essa é a atividade que nós vamos fazer.